Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais uma lição da nossa revista CPAD, onde abordaremos o tópico, da lição 3, ao qual diz: a graça que alcança todas as nações. Hoje vamos falar um pouco sobre graça, esta graça de Deus que nos alcançou e talvez você que está nos assistindo precisa ser alcançado por esta graça. Você vai poder entender o que é esta graça de Deus que pode alcançar a sua vida e tem alcançado milhões por este Brasil afora. Eu sou o teólogo Rafael Cardoso, sou teólogo especializado em teologia sistemática, especializado em história da igreja, especializado em docência em filosofia e teologia, bem como também professor do Instituto Teólogo Rafael Cardoso. Ao final do curso, vou estar abordando um pouco, onde você vai estar podendo fazer o seu curso básico de teologia livre, de forma gratuita. Mas, a priori, nós vamos partir para a lição de número 3, ao qual o texto áureo nos diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Está baseado em Efésios 2, 8. O texto de referência ou leitura em classe está baseado em Atos 15, capítulo 15, versos do 1 ao 5, bem como versos 28, 29, 36 ao 39. Sou um teólogo ao qual eu procuro, para você que está nos assistindo pela primeira vez, explicar as lições de forma bem pragmática. Então, este canal tem por intuito, lecionar aulas das lições CPAD de forma bem rápida, bem concisa, de 10 a 15 minutos, e explorar os principais tópicos que a lição nos apresenta. E vamos estar partindo, para o que a lição nos propõe a falarmos. A introdução diz o seguinte, que a expansão do evangelho entre os gentios trouxe grande alegria à igreja, mas revelou um dos primeiros desafios doutrinários do cristianismo. Houve um desafio, houve um concílio em Jerusalém para resolver uma questão. Que questão seria esta? Havia bandeiras sendo levantadas, trazendo de forma para o nosso tempo, para os nossos dias. Nós vemos que vivemos também esse tempo. Que tempo é este? Vivemos tempos em que levantamos bandeiras. E que tipo de bandeiras? Nós, como servos do Senhor, cristãos espalhados por esse Brasil afora, levantamos por vezes bandeiras do tipo: fulano é da igreja X, então não convido ele para pregar na minha igreja, porque a minha igreja é Y. Fulano é da igreja Z, eu não convido fulano para pregar na minha igreja, que eu sou da igreja D. Fulano é de um lugar, que pensa assim e nós pensamos diferente. Fulano era dos nossos, saiu dos nossos, já não faz parte, já não é mais nosso irmão, está em outra igreja, a gente nem convida mais para estar conosco, porque não é nosso irmão, tá acreditando em outra coisa, como se o evangelho fosse bandeiras. E nós vemos que o evangelho, ele não é uma bandeira, de sentido de bandeiras divididas, que cada um tem as suas particularidades ou idiosincrasias. Não, o evangelho, ele é do Senhor Jesus, ao qual Cristo é a cabeça. Só que os judeus, eles não entenderam isto, porque eles também levantaram uma bandeira. E que bandeira seria esta? A bandeira da circuncisão, ou a bandeira da lei também, de Moisés. Ou seja, eles estavam acreditando que poderiam serem salvos mediante a obediência da lei de Moisés. Eles acreditavam que seriam salvos mediante a obediência a um preceito da lei, que era a circuncisão. Quando nós vamos entender
que em Atos 10, o Espírito Santo arrumou um problemão para a igreja primitiva. E que problemão foi este? Com a conversão de Cornélio, ele começa a arrumar um problemão para a mente de Pedro, que Pedro era extremamente preconceituoso, judaizante, né? Eu não vou pregar para um não crente, para um não judeu, né? Não vou pregar para um gentil, eles não merecem esta graça, eles vivem diferente de nós. Por vezes nós levantamos as nossas bandeiras. A igreja A vive diferente de nós, a igreja B faz diferente de nós, então não faz parte do corpo. Mas nós vemos que temos a multiforme graça de Deus que quer alcançar a todos, por vezes em suas diferenças. Tais como, por vezes, nós temos diferenças como seres humanos na altura, na cor da pele, né, no modo de agir. Por vezes também no corpo, o corpo também tem as suas diferenças. Um pode parecer mão, outro pode parecer braço, outro pode parecer joelhos, tornozelos, né? Estar em diferentes partes do corpo, mas todos fazemos parte de um corpo. Somos uma unidade em Cristo Jesus. E o Espírito Santo arrumou um problemão para a cabeça de Pedro. Pregar para Cornélio, pregar para um não-judeu. E com as viagens missionárias de Paulo e Barnabé, estes problemas começaram a serem extrapolados, porque muitos gentios, que era o nosso caso, passaram a crer no Evangelho. E os judeus ali que começaram que também eram convertidos ao Evangelho, começaram a arrumar um problema. E que problema seria este? O gentio precisa guardar a lei para ser salvo. O gentio precisa se circuncidar para ser salvo. E foram, de certa forma, acrescentando: se não vos circuncidardes, não podeis salvar-vos. E trazendo para o nosso tempo, de forma bem pragmática, também no nosso meio hoje, tem gente que insiste em acrescentar e dificultar o acesso aos céus, né? Querem acrescentar julgos às pessoas porque acreditam em algo e naquilo que acreditam acham que precisam acrescentar para os outros aquilo que acreditam e colocam pesos, colocam fardos em pessoas que elas mesmas têm dificuldade de carregar e querem colocar sobre outras. E quando nós aprendemos nessa lição que o acesso aos céus é pela graça, né? O texto áureo, ele é bem enfático ao nos dizer: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Tudo é por meio da fé. E isso não vem de nós, não vem de homens, é dom de Deus. Não é nada que façamos pode acrescentar a nossas vidas a oportunidade, a salvação, porque isso é um dom, né? É algo que vem de Deus para as nossas vidas. E nesse contexto, né, foi nesse contexto deles acrescentarem, os judeus convertidos, quererem acrescentar algo, né, para os gentios, que aparece a graça, charis, né? Aparece a graça de Deus, né? E eles começaram a arrumar um problemão, a ponto de a igreja primitiva ali ter que fazer um concílio para decidir aquela questão, aquele problema que estava virando um problema. E eles começaram a querer colocar encargos sobre os gentios, né? Mas quando nós entendemos que a graça, ela não impõe encargos, pelo contrário, ela alivia. E você sabe o que é a graça? Você já experienciou ou experimentou a graça? Nós falamos que a graça é um favor imerecido. E de fato é um favor imerecido, porque nada que você faça vai lhe dar a oportunidade de ser salvo. Nós não somos salvos pelas obras da lei, nós não somos salvos por caridade, nós não somos salvos pelo dízimo que entregamos, nós não somos salvos pelo sábado que guardamos, nós não somos salvos por N coisas que fazemos, nós somos salvos pela graça. E isso é algo que vem de Deus, é um favor imerecido.
Não somos salvos por méritos nossos. Nada que fazemos torna-se mérito para a nossa salvação, porque senão seria pelas obras. Somos salvos exclusivamente pela graça. E Tiago, ele tomou a frente daquela situação, né, daquele concílio. E no verso 29 do capítulo 15, ele diz o seguinte, né, ele diz lá, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas farei bem, se vos guardardes, bem vos vá. Ou seja, o que ele estava dizendo nas entrelinhas? Se afastem das coisas que trazem escândalos e vivam o evangelho. A graça, ela nos afasta dos escândalos, ela nos afasta do pecado. O que significa que a graça, ela nos tira os nossos fardos e nos afasta daquilo que é ruim, né? Ela nos afasta daquilo que traz escândalo. Aquele que bebia não bebe mais porque experimentou a graça. Aquele que fumava não fuma mais porque experimentou a graça. Aquele que mentia não vai mentir mais porque ele experimentou a graça. Aquele que se prostituía não vai se prostituir mais porque experimentou a graça. Aquele que vivia em fornicação não vai viver mais em fornicação porque ele experimentou a graça, né? Aquele que vivia em adultério não vai adulterar mais porque experimentou a graça. E N coisas. A graça, ela vai nos aliviar, ela vai nos tirar muitas coisas, né? Ela vai nos aliviar, vai nos livrar dos escândalos e vai nos permitir viver o evangelho. E tendo dito isto, a igreja ali tendo tomado aquela decisão, não foi uma decisão só de Tiago, a Bíblia conta, né, que foi uma decisão tomada pelos anciãos, pelos presbíteros, né, pelos discípulos ali, pelos apóstolos, né, que todos se reuniram e unanimemente entenderam que não deveriam impor encargo nenhum, né, deveriam apenas mostrar para eles que viveriam da graça, porque a graça salva. Então, diante deste exposto, eu quero lhe dizer que o trono da graça, ele está acessível, ele está liberado. E quero te fazer uma pergunta. Você já experimentou esta graça? Você já chegou até diante do trono da graça? Nada que você faça vai lhe propiciar a oportunidade da salvação, apenas a graça de Deus. E esta graça está disponível para a sua vida, como está disponível para a minha vida, está disponível para todos nós. Você quer experimentar esta graça? Quer aliviar os seus fardos? Nós somos salvos pela graça. Todos nós estávamos presos em nossos pecados e delitos, mas foi a mão de Deus que foi lá e nos arrancou da lama. É como se nós estivéssemos mortos, que a Bíblia fala isso. Estávamos mortos. Mortos não respira, morto não tem reação. Mas a mão de Deus, nesta oportunidade, está indo ao seu alcance, está lhe tirando desse estado de morte, está lhe propiciando a graça. E eu quero lhe ofertar nesta oportunidade. A graça de Deus está acessível para todo aquele que quer responder a esse chamado de Deus. Não é mérito meu, não é mérito seu, é graça, é favor imerecido, né? É algo que Deus dá, é um presente de Deus. E aproveite esse presente nesta oportunidade. Como já disse, sou o teólogo Rafael Cardoso. Gostaria que você interagisse conosco, deixasse aí seus comentários, o que achou desta aula, deixasse o seu like, né, e nos ajudasse, né, a nós alavancarmos ainda mais, que somos novos por aqui, né, e queremos, né, levar conhecimento, levar a palavra de Deus, né, mostrar esta graça de Deus que liberta, que salva, que transforma, que não coloca julgos, que não coloca fardos, né, mas essa graça que nos une em Cristo Jesus, seja grego, seja judeu, seja romano, né, seja gentil, todos somos alcançados por essa graça, e essa graça nos traz unidade, né? Seja você assembleiano, seja você batista, seja você metodista, seja você da Universal, seja você da Deus Amor, seja você batista, seja N religiões, né, igrejas, denominações, todos nós fomos alcançados por esta graça. No céu não tem bandeiras. No céu a bandeira é Cristo. Aleluias. Né? E fomos alcançados por essa graça de Deus que liberta, que transforma. Como já disse no início, você quer fazer um curso de teologia,
gratuito, né, conosco, né? Nós temos o Instituto Teólogo Rafael Cardoso e vamos deixar aí, né, aí nos comentários logo abaixo, vou estar deixando aí como você pode fazer esse curso de teologia básico e gratuito conosco. São cerca de 10 matérias, né? Todas as terças-feiras nós nos reunimos, né, ao vivo via chamada de grupo WhatsApp, né? Cerca de 1 hora de aula e nós nos reunimos ali, tem uma apostila para você estar lendo também ao longo da semana, uma prova, e durante 4 meses você faz esse curso conosco, no final pega o certificado do Instituto Teólogo Rafael Cardoso. É um curso básico livre, né, com aulas de amartiologia, soteriologia, né, eclesiologia, teontologia, entre outras matérias que vai lhe capacitar para ali esmiuçar a palavra de Deus. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Eu sou da Assembleia de Deus, Ministério Monte Sinai, ovelha do pastor Agnello, né, e da missionária Fátima, que são os presidentes da igreja. Estamos ali também como dirigente da igreja, juntamente com a diaconisa Gisele, na Assembleia de Deus da rua Aratimbó, quadra 15, lote 22, em Santa Lúcia, Duque de Caxias. Quer ouvir a palavra de Deus, essa palavra de graça, né, da graça de Deus, né, esteja conosco em um de nossos cultos às 19 horas, todos os domingos ali, e aprenda conosco da palavra de Deus, seja alcançado por esta graça. Nós convidamos a você a nos conhecer ali. Deus abençoe a sua casa, a sua família em Cristo Jesus, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua casa, a sua família em Cristo Jesus.